O tempo não para. A frase imortalizada por Cazuza é mesmo uma verdade absoluta. E assim o presente vira passado, o futuro vira presente, e o que há alguns anos era moderno, agora se torna ultrapassado. Pode parecer que estou falando de moda, mas não. Estou falando de cidades. Atualmente, o assunto Cidade do Futuro está super em alta no cenário mundial. De um modo geral, impulsionado por projetos ambiciosos como a The Line, da Arábia Saudita, parece que o termo futurista no urbanismo chegou para ficar. Mas pensar no futuro é coisa do passado. E foi exatamente o que fizeram Lúcio Costa e Oscar Niemeyer há mais de 60 anos, quando projetaram a cidade de Brasília. Sim, quando ainda estava em fase de construção, a nossa capital já foi uma cidade do futuro e por esse motivo teve seus momentos de fama e inclusive foi notícia no mundo inteiro. Mas como o tempo passa, o futuro imaginado agora também é presente. E isso gera algumas dúvidas. Será que a cidade de Brasília está como foi planejada? Como será que seus idealizadores imaginaram o futuro da cidade? Após 60 anos depois de sua fundação, Brasília pode ser classificada como um sucesso ou um fracasso? Se você quer saber as respostas, preste atenção nesse vídeo, porque até o final vamos ampliar o nosso conhecimento global sobre Brasília. Apesar de Juscelino Kubitschek ser a grande figura política associada a Brasília, a vontade de construir uma capital no centro do país surgiu muito antes dele. Na verdade, mesmo antes da independência do país já existia o sonho de levar a capital para o interior. A vontade ficou ainda maior e mais clara após a proclamação da República, e a construção da nova capital foi inserida na Constituição aprovada em 1891. Porém, foi somente em 1956 que o então presidente JK decidiu cumprir uma de suas promessas de campanha e tirar de vez o plano do papel. A construção da capital serviria para estimular a ocupação do interior do Brasil e também cumpriria o objetivo militar, pois a capital estaria melhor protegida de eventuais ataques e revoluções. Existe também a alegação de que a construção teria uma simbologia política, uma vez que, quando Juscelino Kubitschek foi eleito, o país se encontrava completamente dividido e a nova capital representaria a grande união nacional. Após ser eleito, com as promessas de modernizar o país e criar um plano de desenvolvimento que faria o Brasil avançar 50 anos em 5, JK finalmente começou a colocar os seus planos em prática. Sendo assim, para levar adiante os projetos, uma das primeiras iniciativas foi criar a empresa pública Nova Cap. O plano urbanístico de Brasília foi definido através de um concurso, de modo que o projeto vencedor foi o do arquiteto e urbanista Lúcio Costa. Basicamente, o projeto ficou famoso por se parecer com um avião. Entretanto, segundo o seu criador, foi inspirado em uma cruz, igual a que se faz em um mapa para marcar um lugar. Porém, mais importante que a forma é como a cidade foi pensada. Bom, para efeitos de explicação, vamos considerar que a cidade é um avião, ok? Sendo assim, a linha que representa a fuselagem é o eixo monumental, onde foram construídos os prédios governamentais. Entretanto, a linha que representa as asas do avião foi projetada para ser a parte residencial, de modo que esse setor foi pensado para acomodar os trabalhadores do governo federal. Já no encontro entre asas e fuselagem estão os setores dedicados ao comércio, cultura e hotéis. Brasília foi projetada no momento em que a indústria nacional, principalmente a automobilística, ganhou protagonismo no país. E assim, naturalmente, os carros ocuparam um grande espaço no planejamento. Com os setores tão demarcados e separados, se locomover na cidade sem um veículo era quase impossível. E as avenidas e pistas expressas que cruzam a capital são um exemplo claro de uma cidade projetada com o pensamento muito mais voltado para os carros do que para os pedestres. Para a moradia, vários prédios foram projetados de modo que foram construídos e distribuídos em grandes quadras. Os edifícios foram pensados para serem construídos sobre os pilotis. Os pilotis são um conjunto de colunas que sustentam uma obra e, ao mesmo tempo, deixam o pavimento térreo livre. Portanto, essa estratégia foi pensada para facilitar a circulação dos habitantes por toda a quadra. Além disso, também foi planejado que cada quadra seria atendida por um pequeno comércio,
de forma que os comércios de cada quadra fossem combinados, criando ruas comerciais entre os edifícios. Existe muita semelhança nessa parte de Brasília com o modelo de urbanismo adotado na União Soviética, que inclusive já foi tema de vídeo aqui no canal. Outra característica pensada para a área residencial é a convivência entre diferentes classes sociais, ou talvez níveis hierárquicos. Em teoria, os funcionários que ocupavam cargos de chefia deveriam morar nos mesmos blocos que os de níveis mais baixos na pirâmide de poder. Mas será que tudo isso saiu como planejado? Bom, basicamente os problemas não demoraram a surgir. Na verdade, a cidade nem precisou ser inaugurada e eles já começaram a aparecer. Devido à pressa para terminar a obra dentro do mandato de JK, muitos pontos do projeto foram alterados, entre eles a diversidade de apartamentos. Para cumprir os prazos, a quantidade de apartamentos foi reduzida e os blocos foram padronizados. Assim, uma das premissas do projeto foi desrespeitada e as classes sociais foram separadas em blocos. A segregação não atingiu apenas os empregados do governo, que seriam os futuros moradores da capital. Ela também começou durante a construção e atingiu os trabalhadores da obra. Como a cidade estava sendo construída em uma região pouco habitada, foi realizado um chamamento para que os trabalhadores de todo o Brasil fossem para Brasília trabalhar na construção. Logo, os estados da região Nordeste, juntamente com Minas Gerais e Goiás, foram os que mais enviaram cidadãos para pôr a mão na massa, na construção da nossa capital. Os de níveis superiores, como engenheiros, por exemplo, viviam em casas construídas no futuro plano piloto, enquanto os trabalhadores braçais viviam em alojamentos mais afastados. Também foram construídos alojamentos coletivos para os solteiros, mas os trabalhadores que possuíam família viviam em acampamentos no entorno da obra ou em uma área chamada Cidade Livre, onde hoje está a região administrativa Núcleo Bandeirante. Além dos trabalhadores contratados, Brasília passou a atrair milhares de imigrantes, principalmente os que fugiam da seca do Nordeste, fato que culminou na tentativa da nova CAP de impedir a chegada daquelas pessoas. Porém, foi uma tentativa frustrada, de modo que os migrantes continuaram a chegar em Brasília e muitos se instalaram em um terreno às margens de uma rodovia. Essa foi a origem da primeira favela de Brasília, que foi batizada com o nome da primeira-dama Sara Kubitschek. Inaugurar a nova capital com uma favela na entrada da cidade era impensável e foi necessário agir. Brasília foi projetada pensando que a marca de 500 mil habitantes seria atingida por volta do ano 2000. E para essa quantidade de pessoas já estava pensada a construção de cidades satélites, que deveriam ser projetadas e planejadas igualmente. Mas a realidade foi completamente diferente. Os moradores da favela Sara Kubitschek foram removidos para uma área afastada da capital, a cerca de 25 quilômetros de distância, formando a primeira cidade satélite chamada de Taguatinga. Entretanto, a criação dessa e de outras cidades satélites foi completamente diferente da usada em Brasília. Mesmo porque, em vez de criar uma cidade com planejamento e infraestrutura, o governo simplesmente mudou a favela de lugar, varrendo a poeira para debaixo do tapete. Apenas alguns meses depois da inauguração da capital, foi fundada a segunda cidade satélite, Sobradinho, criada para acomodar os trabalhadores que ainda ocupavam algum espaço dentro do plano piloto e também algumas invasões, que precisaram ser removidas para realizar o enchimento do Lago Paranoá. Desde então, as cidades satélites se multiplicaram e hoje já somam 33 cidades no total. As condições nas cidades satélites atualmente são bem melhores do que quando foram criadas, porém ainda muito diferentes das que existem no plano piloto. O próprio Oscar Niemeyer reconheceu que Brasília cresceu demais e, em uma entrevista para o The Guardian, ele declarou: "A forma como Brasília evoluiu tem problemas. Já deveria ter parado de crescer há algum tempo. O trânsito está cada vez mais difícil, o número de habitantes ultrapassou a meta e os limites estão sendo ultrapassados." Se a gente pensar que a capital foi planejada com a projeção de abrigar 500 mil pessoas no ano 2000 e hoje abriga quase 3 milhões, temos que dar razão ao arquiteto. Esse crescimento populacional descontrolado provocou outros problemas. Segundo um estudo publicado em 2011 pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, a Firjan, a cidade era a quinta capital com o pior trânsito do país,
tanto que o tempo médio de deslocamento diário era, naquele momento, de 118 minutos e gerava um prejuízo de mais de 7 milhões de reais para a cidade anualmente. De lá para cá não houve avanços e uma reportagem da Agência Brasil de 2019 mostra que mesmo sendo uma cidade planejada com vias rápidas e livres de semáforos, a cidade ainda sofre com congestionamentos. Mais de 40% dos deslocamentos para o trabalho são feitos de carros, contra 38% de ônibus, 10% a pé e somente 2,6% de metrô. O trânsito não seria um problema se houvesse transporte público de qualidade. Porém, de acordo com um estudo realizado em 2018 pelo Instituto de Pesquisa Expert Market, com 74 dos principais centros urbanos do mundo, Brasília tem um dos 10 piores sistemas de transporte público do mundo. Às vezes, uma cidade pode ser vítima de seu próprio sucesso, e, em certa medida, isso se aplica a Brasília. Além do mais, como um reconhecimento de todo o trabalho urbanístico e arquitetônico realizado, a cidade foi declarada como Patrimônio Cultural da Humanidade, um título da Unesco que até esse momento só havia sido concedido a cidades com séculos de existência. Isso significa que Brasília é uma gigantesca obra de arte a céu aberto. Nossa capital se tornou a maior área já tombada pela Unesco e conseguiu essa façanha com apenas 27 anos de idade. A classificação coloca a cidade no mesmo nível de obras históricas como o Taj Mahal na Índia, as ruínas de Machu Picchu no Peru e vários outros símbolos da humanidade. A Declaração de Patrimônio Histórico da Humanidade, junto com as leis locais e nacionais de tombamento da cidade como patrimônio histórico, tem como objetivo proteger o plano e as características originais da cidade. Ainda assim, a cidade não escapa das descaracterizações. Uma reportagem do jornal Correio Brasiliense de 2015 aponta uma série de desrespeitos às leis e mostra empresas e comércios funcionando em áreas exclusivamente residenciais, além de várias denúncias de moradores sobre a ocupação de áreas públicas como calçadas, ciclovias e até parques, como extensão de lojas e restaurantes. Pelo menos 2 vezes a cidade já recebeu questionamentos da Unesco sobre sua preservação, e existe inclusive o risco de perder o título, o que teria uma repercussão internacional negativa para a cidade e principalmente para o país. Mas isso é suficiente para considerar a cidade um fracasso? Primeiro, preciso dizer que sucesso e fracasso são questões subjetivas e dependem muito do ponto de vista de cada um. Se olharmos pelo crescimento da cidade, é possível dizer que Brasília é um sucesso. Afinal, a cidade pensada para 500 mil habitantes hoje possui quase 6 vezes esse número, o que demonstra uma capacidade incrível de gerar empregos e atrair pessoas. Outras capitais planejadas, como Canberra, na Austrália, com mais de um século sendo a capital do país, não ultrapassou a barreira dos 500 mil habitantes e é apenas a 9ª maior cidade australiana, enquanto Brasília já é a 3ª maior cidade brasileira e acaba funcionando como um espelho do que acontece no país. A cidade está totalmente conectada ao que acontece no restante do país. E como disse certa vez o ex-governador do Distrito Federal, Cristóvão Buarque, Brasília não tem futuro sozinha. Brasília só vai melhorar se o Brasil melhorar. E agora, como sempre, é a sua vez. Você já teve a oportunidade de conhecer a nossa capital? Deixe a sua opinião nos comentários e continue ampliando o seu conhecimento global, assistindo a esse vídeo sugerido sobre como os soviéticos organizavam as suas cidades. Muito obrigado por assistir até aqui, abraços e até o próximo vídeo!